Quero agradecer a presença, de todos os veículos que aqui estão. Eu quero deixar claro que não é um prazer estar vindo aqui, tendo que dar essa coletiva, mas em situações onde é necessário uma defesa, nós não podemos nos acovardar e se faz necessário esclarecer. Aqui eu não venho por vingança ou por emoções. Eu venho apenas trazer a realidade de fatos e, como eu falei mais cedo, esclarecer algumas verdades e contrapor o que está acontecendo. E eu vou me ater a uma linha que eu preparei aqui para todos nós. Ok? Eu sou José Gonçalves Júnior, eu acredito que todos devam me conhecer, pai de 2 filhos, esposo, irmão e integrante de uma família que há mais de 60 anos empreende e contribui com o desenvolvimento do estado de Rondônia. Falo hoje como cidadão, como pai de família e como homem público que dedicou 6 anos ao estado de Rondônia, servindo como chefe da Casa Civil, cumprindo ordens, implementando decisões e respeitando hierarquias. Hoje venho me defender não apenas de ataques a mim, mas de uma tentativa covarde e perigosa de destruir uma família, uma história e uma reputação construída com trabalho, integridade e também numa tentativa covarde de antecipar o pleito político de 2026 e mudar o cenário que ainda está por vir. O que está em curso em Rondônia ultrapassa qualquer disputa política legítima. É um ataque calculado, uma ofensiva para destruir não apenas um nome, mas uma família inteira. Eu tenho 2 filhos pequenos que hoje estão acuados. Uma esposa que chora, angustiada. Irmãos que vivem sob pressão. E pais idosos que me ligam todos os dias, temendo pelo que pode acontecer contra mim. Tudo isso porque me recusei participar de um projeto de poder que perdeu o senso de limite e razoabilidade. Recentemente publicaram que eu teria chefiado uma máfia desviando 150 milhões da saúde de outras secretarias. E eu quero falar com clareza aqui, para todos que estão aqui. A Casa Civil não compra, não contrata e não executa pagamentos. A Casa Civil não participa de licitações, nem administra contratos. A Casa Civil é um órgão político, de interlocução com os poderes, subordinado diretamente ao governador do estado de Rondônia. Toda e qualquer ação da Casa Civil se dá sob ordem e ciência do governador Marcos Rocha, que por 6 anos, enquanto eu estive lá, comandou cada decisão do governo com mão firme. Portanto, tentar vincular a mim atos que sequer estão sobre a competência do meu cargo que eu exercia, é mais do que mentira. É uma má-fé política. Quem manda no governo é governador Marcos Rocha. Desde o início do 2º mandato, iniciou-se uma campanha articulada para me descredibilizar. Blogs que têm família, filho nomeado na Casa Civil, recebendo aproximadamente R$10 mil por mês, que nem vai trabalhar, foram usados para plantar narrativas, distorcer fatos e manipular a opinião pública. Tudo isso para que eu pedisse exoneração no início do mandato. Eu não pedi.
e como resistir intensificaram os ataques. Com um objetivo claro: destruir minha imagem e enfraquecer o nome do vice-governador Sérgio Gonçalves, que é o meu irmão, caso ele venha assumir o governo em abril, pela descompatibilização do governador Coronel Marcos Rocha e queira vir à reeleição. Quando estão atacando a minha honra, estão atacando a honra do governador Marcos Rocha. Nós trabalhamos de mãos dadas, 6 anos e alguns meses. Eu coordenei a campanha dele, grandes atribuições foram dadas a mim. Eu fui reconduzido ao cargo no 2º mandato, na Casa Civil. Se o meu trabalho estava ora ruim ou mal, por que permanecer 6 anos e ser reconduzido ao cargo e ainda ser catapultado para coordenar a campanha do então governador Coronel Marcos Rocha? Se havia desconfiança, não faz sentido essas escolhas. O que mudou? Hoje existe uma estratégia de opositores, e eu digo mais, os maiores opositores deste governo estão trabalhando lá dentro, que por um lapso de memória entenderam que precisam mudar o percurso, desacreditar o vice-governador, para que ele desista de vir à reeleição e até mesmo, quiçá, de assumir um cargo. Isso se torna vergonhoso. Mas o que é mais grave vem agora. E eu quero que vocês todos entendam. O que eu vou falar daqui para frente não é sobre o Júnior Gonçalves. Não é se você gosta ou não do Júnior Gonçalves. É o que pode acontecer com você também, se isso permanecer. Porque o que está acontecendo comigo, amanhã pode acontecer com qualquer pessoa dentro desse Estado que se opuser ao projeto de poder ou que simplesmente não colaborar com este projeto de poder. O grave são as informações e movimentos que sugerem interferência direta na Polícia Civil, uma instituição que precisa ser técnica e autônoma. Segundo algumas matérias já publicadas e relatos que nós sabemos, pois o deputado estadual Ribeiro do Simpol tem falado em todos os lugares, que ele tem hoje ascensão e manda na Polícia Civil. Ele é vice-líder do governo e tem participado diretamente dessas articulações para mudar a cúpula da corporação. Ele teria, inclusive, entrevistado e entrevistou 7 delegados antes de serem nomeados, dos quais os 7 recusaram o pleito. Porque o que estava na mesa não era algo legal. O que estava na mesa era que teria que colaborar com um projeto de destruir o irmão do vice-governador e o próprio vice-governador, fazendo-o ficar de joelhos para que, em 2026, se recusasse a aceitar o cargo, ou até mesmo não me nomear novamente no governo, algo que eu não tenho vontade alguma de retornar em abril. A Polícia Civil, que é um órgão de Estado e não de governo, que devia atender o interesse público e jamais privado. E eu digo a vocês, neste momento ele está tentando interferir na GEI, que é a Gerência de Inteligência do Governo. É lá que fica o equipamento que grampeia as pessoas, por ordem judicial. E ele tem entrevistado pessoas, delegados, agentes, para colocar lá. O intuito não é atacar o Júnior Gonçalves, mas é a qualquer pessoa
que se opor a este governo, a qualquer pessoa que não contribui com um projeto antecipado de eleição para o ano que vem. No dia 19 de maio de 2025, o governador, e eu deixo aqui claro, muito se fala, o Júnior nomeou, essa pessoa é ligada ao Júnior. Só existe uma pessoa que nomeia no estado de Rondônia. Todos os decretos são assinados por uma única pessoa. Só governador Coronel Marcos Rocha. Ninguém mais pode nomear dentro do governo. A assinatura final é dele. E todas as pessoas de alto escalão, dos setores de maior importância, são 100% ligadas a ele e nomeadas por ele. E se vocês prestarem bem atenção, as pessoas que hoje estão sendo denegridas, atacadas por blogs, elas estão, desde o início do governo, trabalhando lá. Porque todas elas tiveram momentos, ora, quando o governador Coronel Marcos Rocha foi secretário do prefeito Mauro Nazif à época, ou à época que ele era secretário da Sejus. Porque ele não aceita muita sugestão. Então ele cuida sempre dessas nomeações. Seguindo, esse tipo de atuação, gente, de forma confirmada, é gravíssimo. Ele representa um risco de uma instituição de Estado se tornar instrumento de perseguição política. E isso não pode ser normalizado. Outro fato que chama a atenção, e esse eu quero que vocês tragam aqui, é que quando houve uma investigação, e ela é pública, houve uma busca e apreensão no atual chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e o inquérito foi formalmente relatado, a única delegada mexida, ontem, publicado no DIOF, ok? Foi a delegada que preside o inquérito do Elias Rezende. Foi a única delegada mexida. Então esses movimentos que estão acontecendo, eles muito nos assustam. Por que apenas esta delegada? É coincidência ou é parte de uma movimentação cuidadosa, pensada para interromper investigações incômodas? Eu falei do Marcos Correia? Como eu estava dizendo, no dia 19 de maio de 2025, o governador nomeou o delegado Marcos Correia na estrutura da Casa Civil, dentro da Casa Civil. E segundo as fontes internas e servidores que lá estão, que acompanham esses bastidores, este delegado tem buscado acesso aos sistemas de inteligência dos órgãos para fazer investigações fraudulentas, arapongagem, tentando usurpar a função de investigador de forma indevida para mapear adversários políticos, fazer dossiês e tentar cravar operações forjadas em pessoas que se opõem a este grupo político. E é muito importante, e eu reforço, que vocês entendam que não é mais sobre o Júnior Gonçalves. É sobre você da imprensa. É você da imprensa que, se uma hora fizer uma matéria contrária ao governo, a sua vida, a máquina que é para fins da população, está sendo usada para interesses próprios. Nós não estamos falando aqui de algo simples. Nós não estamos falando aqui de situações que beiram a bobagem. Não, isso beira a loucura. Diante disso tudo, gente,
Uma pergunta que eu faço: se o governador Marcos Rocha não tem participação nesses atos, por que ele tem permitido? Como pode o atual chefe da Casa Civil e seu vice-líder na Assembleia Legislativa do Estado articularem essas mudanças sensíveis sem o aval do chefe do Poder Executivo? Durante os 6 anos em que servi no governo, nada se fazia sem anuência direta do governador Marcos Rocha. Nada. Eu apenas cumpri ordens dele e da esposa dele. Ele era e é o chefe. Se hoje querem colar em mim uma pecha de corrupção, deveriam lembrar que todas as decisões, sem exceção, foram tomadas com base na vontade direta do governador Coronel Marcos Rocha. Em nenhum momento eu agi deliberadamente. Porque, que fique claro, a Casa Civil, ela assessora diretamente o governador. É visceral, é de mãos dadas. Não tem como uma Casa Civil fazer qualquer coisa que o chefe do executivo não saiba. E eu sempre julguei as atitudes que o governador teve, as ordens que ele me deu, responsáveis, sérias. Agora, diante de tantas publicações que o próprio governo está colocando na mídia contra ele mesmo, diante de tanto escândalo que por 6 anos nunca houveram, bastou eu sair, para começarem essa execração pública de pessoas, do ex-chefe da Casa Civil. Se, nessa situação, se faz isso tudo dentro do próprio governo, eu volto a fazer a pergunta: até onde isso chega no chefe do Poder Executivo? Eu conheço esse governo por dentro, sei como funciona, e se for preciso apurar qualquer coisa, eu estou à disposição para colaborar, com serenidade e consciência limpa, porque para mim todas as atitudes do governador que ele me pedia, que ele me ordenava, eram lícitas. E devem perguntar para ele se existia interesse pessoal ou não nas ordens dele, porque eu não enxergava. Para mim, eu sempre estive cumprindo como sempre cumpri, com lealdade, respeito, ética, transparência, como tem que ser um servidor público. Dito isso, quero deixar claro algo importante. Eu não acredito que a direção da Polícia Civil cederá a pressões políticas. Não conheço profundamente os novos diretores, mas sei que ambos possuem uma carreira respeitada dentro da corporação. Acredito e espero que mantenham a autonomia, o profissionalismo e a dignidade da instituição, mesmo em tempos de turbulência política. Como se não bastasse. E aqui é para revelar a índole, a motivação e como que funciona a forma de ação. O governador tentou interferir diretamente no partido político União Brasil, partido qual sou presidente estadual eleito, com mandato até o fim de 2026. Numa busca desesperada para tomar o partido, porque precisa desarticular o vice-governador. E como as pessoas que o rodeiam falam, o colocar de joelho e destruir a vida e tirar tudo do Júnior Gonçalves, ele chamou servidores na sala dele, pediu espontaneamente
aos seus subordinados para assinarem uma carta de renúncia da executiva partidária, gravou falas, nomeou quem assinou e exonerou quem se recusou a assinar. O que é isso, senão coação velada? É usar o poder institucional para tomar à força um diretório partidário. Isso é crime. Isso não é democracia. Isso não é política. Isso é abuso de autoridade. Isso é usar a autoridade do cargo para pressionar pessoas por interesse próprio. Eu, Júnior, não tenho nada a esconder. Todos os meus bens, eles estão declarados. Como servidor público, nós sempre temos que enviar os nossos bens todo ano para os órgãos de controle. Meus negócios são transparentes, minha trajetória é pública. E como eu falei no início, minha família não chegou de bicicleta aqui. Muitos se querem colocar por causa de uma falência. Uma empresa faliu, uma família não faliu. Em 2018, o governador andou na minha BMW, não na minha bicicleta. E nem existia governo. Nós não entramos e não nos aventuramos vindo do Rio de Janeiro para orbitar em volta do meu irmão governador ou do meu parente governador e enriquecer fazendo lobbies. Pessoas que chegaram aqui de fato sem posses, se aventurando e se encostando no governo, essas sim, devem ser analisadas. Eu tenho histórico, eu tenho família, e eu tenho história. Meu pai tem história séria. E ninguém vai manchar a história da minha família por causa de interesse político. Hoje eu sou alvo, amanhã será outro. Depois pode ser você que está me ouvindo, você deputado, você promotor, qualquer um. Porque os limites acabaram. Essa conduta ilícita e criminosa precisa parar. Aqui não é uma terra sem lei, Rondônia não é isso. Não voltamos ao cangaço. E tudo o que está acontecendo beira o absurdo. As autoridades que apurem, é o que eu peço. A imprensa, coragem. Ao povo, atenção. E governador e primeira-dama, eu quero olhar nos olhos de vocês se vocês estão assistindo essa live. Eu fico feliz que vocês querem investigar corrupção dentro do governo de vocês. E eu dou uma sugestão para vocês. Comecem investigando o Detran. E por quem veio do Rio de Janeiro surfar na onda do governo. Eu estou de pé e firme, transparente e pronto para colaborar com qualquer investigação. Porque a verdade, por mais que tentem soterrá-la, sempre vai ressurgir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que, através disso, por mais difícil que seja estar aqui falando, eu fiquei por 4 meses calado, em paz, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos, dando estabilidade emocional para eles, para os meus pais, e eu só queria uma coisa: seguir a minha vida em frente, trabalhar todos os dias, dar o meu sangue, como eu sempre dei, por aquilo que eu acredito que é certo. Mas, infelizmente, hoje eu chego à conclusão que os limites foram perdidos e que as 4 linhas da Constituição foram quebradas em Rondônia. E eu não posso me acovardar e me calar diante disso. Mais uma vez, muito obrigado e
fica aqui aberto para as perguntas. Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Júnior, o senhor já foi vítima de uma operação da Polícia Federal? O senhor foi... Não foi da Polícia Federal. Da polícia, né? Não foi do Ministério Público. Que experiência o senhor tirou dessa operação quando o senhor foi afastado? Aham. A segunda pergunta é o seguinte: se o Marco Rocha estivesse do seu lado aí, qual que é a pergunta que o senhor faria para ele? Sobre essa questão que eu vivi, hoje, quando acontece uma operação, ela está em processo de investigação. Muitas vezes se coloca que é uma condenação. Não é. Quantas pessoas nós estamos vendo que após 10 anos, que até presas foram, estão sendo absorvidas. A condenação precipitada, ela é muito perigosa, desonrosa e destrói pessoas. Hoje eu estou falando de um processo arquivado, que não haviam elementos, não haviam condição. Então, a experiência é saber, e eu sempre soube, que a vida pública precisa ter cuidado, coerência e respeito. E que qualquer pessoa pública está sujeito a ser investigado. Ser investigado não é um problema. Ok? Isso não é um problema. Todo mundo está sujeito a isso quando se trabalha na vida pública. E o que eu perguntaria para o Marcos Rocha? Se ele estivesse sentado aí do seu lado. Eu perguntaria: quando é que você de fato vai tomar a decisão de parar com a covardia? Porque não dá para ficar viajando enquanto a equipe dele está tocando fogo em Rondônia de maneira infantil, aonde falta leitos, aonde falta um monte de coisa, e está na hora de governar e não ficar brincando de destruir pessoas. Senhor Rubens, bom dia. O senhor disse que se o governador quiser mesmo investigar a corrupção, você foi a primeira-dama, não sei até que ponto vai a extensão do poder dela no governo, mas dada a tibieza, para não dizer fraqueza do governador, deve ser bem expressivo o poder dela. O senhor disse que se eles quiserem investigar a corrupção, deveriam começar pelo Detran, que está o irmão do governador. É isso? No Rio de Janeiro, que o senhor fala? Muitos vieram de lá. O senhor tem indício de corrupção no Detran? Não, mas é um bom lugar para começar. Um bom lugar para começar. Tem tantos órgãos públicos no Detran, o senhor não tem nenhum indício de corrupção que esteja ocorrendo lá? Rubens, na hora certa, tudo virá e dentro das autoridades que são competentes para isso. Bom, o senhor fez um grande apanhado sobre um sistema de espionagem que estaria sendo implantado, já está implantado no governo de Rondônia, a partir da Casa Civil e de órgãos da Polícia Civil. Isso. Mas o senhor desculpabilizou diretamente o governador. O senhor praticamente restringiu a esse deputado, Ribeiro do Cipó, Sim. ao Elias Rezende, que é o chefe da Casa Civil, ao delegado que está lá, dotado da Casa Civil. Isso aí. E o governador, ele não sabe disso? Ele não tem conhecimento direto disso? Olha, com certeza deve ter. Como eu digo, pelo histórico dos 6 anos que eu estive lá, não havia nada que não passasse primeiro pelo gabinete dele, em qualquer secretaria. Nada. Então, se está acontecendo, agora, é o que eu digo, se eu não tenho participação, eu retiro as pessoas que estão fazendo o que não é certo dentro da minha casa. Então, cabe a ele, pelas atitudes e não pela fala. Porque o que acontece, Rubens, é que vai vir e vai falar: o Júnior é um traidor. Eu dei 6 anos ali, honrei e honrou. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do que está acontecendo, da covardia que se está acontecendo.
E eu não vou dizer que ele sabe, mas eu duvido não saber. Mas a polícia está instrumentalizada aqui, a polícia civil. Quem é que vai operar? Quem fiscaliza os fiscais? Teria que ser o quê? Polícia Federal. Sim. Sim. E é o que aconteceu no Tocantins. Eu sou o professor Herman Lins. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Colunista da coluna do Sérgio. Eu que já fui vítima de assassinato de reputação, eu a seguinte pergunta. Essas investigações de Grã-Polândia, ou as investigações suspeitas que existem em curso, como denunciou ontem o deputado Marcelo Cruz, do MP, e a imprensa toda anunciou e veio a público, eu pergunto, essa arapongagem, ela parte de quais delegados? Quais delegados estão envolvidos nessa arapongagem? Se você tem os nomes e o conhecimento. E, além disso, o Ministério Público de Rondônia é conivente com essa arapongagem? E quem são os nomes de juízes que poderiam estar junto dessa arapongagem? Olha, quando a gente fala de um processo de investigação ilegal, com certeza ele não deve passar pelo judiciário. Por isso é ilegal. Porque hoje, para investigar uma pessoa, precisa-se pedir autorização ao judiciário. Então, isso é uma decisão pacificada. Não se pode abrir a qualquer preço e de qualquer forma, porque senão destruir uma reputação ficaria muito fácil. Basta ter um interesse pessoal. E você tem órgãos que regulam, que fiscalizam. Quem fiscaliza? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é luz. Luz para que todos olhem para isso. Porque não dá para deixar oculto situações como essas. O delegado que eu citei, ele está andando em todos os corredores fazendo pressão. Marcos Correia. E existe um agente que está nomeado também na Casa Civil, foi exonerado do gabinete do deputado Ribeiro do Simpol e hoje também está lá, já fazendo uma equipe de inteligência informal, chamado Amádio. Ele está lá também, diretamente do gabinete do deputado Ribeiro. Então as coisas elas se conectam, eu não estou falando aqui de ilações. A cada movimento, isso vai se tornando a verdade. E está acontecendo nesse momento diante de nós. E eu digo a vocês, novamente, a destruição da minha reputação e tentar falar na mídia o que não é verdade, de tanto que nós estamos entrando com ação contra esses sites, contra o site que falou que eu estou sendo investigado, porque o que é o ponto aí? Se o site está falando que eu estou sendo investigado, ele tem que ter a investigação para provar. Se ele não tem a investigação, ele está agindo de má fé. E se ele tem, é mais absurdo porque foi vazado de algum órgão. E aí nós estamos falando de outra ilegalidade. E nós vamos querer saber disso. Porque aqui, de novo eu digo, não é terra sem lei. Não é terra sem lei. Não basta ter um cargo para estar atacando. Tem que respeitar. Mais alguma pergunta? Oi, estou aqui. Ricardo, TV Norte. A pergunta é a seguinte, o senhor citou muito a respeito do deputado Ribeiro, mas os demais deputados também estão envolvidos em alguma trama, o senhor sabe de alguma coisa? Porque existem mais deputados envolvidos nisso que o senhor citou, mas como tramas para destruir reputação, somente o deputado Ribeiro? Sim. Quem tem que responder isso é o governador do estado de Rondônia, porque é ele que está articulando ou não esse tipo de situação. É ele que tem que responder. E as atitudes dele é que vão falar. Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Gerson, Rondônia Agora. Ele perguntou uma coisa. Domingo começaram os ataques em alguns sites, até uns desconhecidos, que o senhor era alvo de uma investigação, colocaram até o número exato, 150 milhões de reais.
Eu lhe pergunto, de onde tiraram esse valor? Existe algum procedimento? O senhor foi atrás, em busca de informação sobre algum procedimento investigatório? E eles fazem uma conexão entre seus possíveis indicados, na CESAL e na SEDUC. Essas pessoas que operavam em seu nome para desviar esse dinheiro todo. O senhor tem, o que o senhor tem a dizer sobre essas questões, principalmente desses seus pseudos indicados? Essas duas pessoas que eles estão colocando como indicados, eu não vou citar o nome para não expor, porque eu sei o quanto é horrível ser citado. Mas, na CESAL, essa pessoa da CESAL, ela foi única e exclusivamente indicada pelo governador, colocada lá como funcionária de carreira, e entendam, todo o secretariado, e lá era um cargo de secretário, é nomeado diretamente por ele, por pessoas que ele já teve algum histórico, ou alguém que já teve um histórico com ele, seja na época de prefeitura, seja na época de Sejus, ele nomeava. Então é uma pessoa exclusivamente dele. Porém, como chefe da Casa Civil, nós lidávamos com todos. Então, conheci dentro do governo. E em nenhum momento há essa proximidade que querem colar. Se há, tem que se perguntar para o governador, porque é ele que nomeou. E da SEDUC, são pessoas que trabalharam com ele lá na prefeitura do Mauro Nazif. E que ele trouxe para o governo. E que ele nomeou inicialmente lá na SUGESP comigo. Em nenhum momento foi alguém que eu busquei. E ele deixa claro isso nas falas dele. Se vocês pegarem as entrevistas, ele deixa claro que pessoas de primeiro escalão são todas conhecidas e indicadas por ele. Então o responsável é ele sempre. E sinceramente, são pessoas que estão servindo, não têm histórico e que estão trabalhando de maneira correta. O problema todo hoje é que estão tentando aparelhar o Estado e pessoas que estão se recusando a ser cúmplice, sabe Deus lá do que, estão sendo execradas para serem exoneradas. Então a estratégia é essa, destruir a reputação para justificar a exoneração, para pôr quem de fato a gente quer indicar. É isso que está acontecendo. Mais alguma pergunta? Sim. Não tem nada, né? E olha, aqui eu tô com as minhas certidões, né, civil, criminal, Ô Júnior, que demonstram que não tem nada contra mim. Ok? Ô Júnior, você não tem medo de represália? Do que pode vir para você? E a sua família, como está nesse momento? Olha, Seu pai, irmãos? meu pai está me E ligando... outra coisa, se fala nos bastidores de poder que você não tem uma boa relação com seu irmão. Isso é verdade? De jeito nenhum, é meu irmão. O que se precisa é colocar uma pecha de que a gente é brigado. Como irmãos, todo mundo deve ter irmão aqui, né? De vez em quando você dá uma brigadinha, dali um tempo você junta, já abraça, chora. É família. Família é isso. Mas família cuida. Família não abandona. Família não quer mal da família. E hoje o que tentam colocar é uma divisão que ela não existe. Eu tenho muito orgulho do meu irmão Sérgio Gonçalves. Eu tenho muito orgulho do que ele se tornou. E falando do meu pai, hoje ele sofre, é difícil, ele tem 78 anos, já passou muita coisa na vida. Mas ele é um homem bem forte, ele me liga todo dia. Meu filho, pelo amor de Deus, cuidado. Meu filho, eu não estou dormindo, eu estou até aprendendo a orar. Toda noite. Esse é o José Gonçalves.
E minha mãe é uma mulher de oração, e ela todos os dias manda uma mensagem para mim, orando a Deus que me guarde. Então eu temo a Deus. Eu sei que a máquina ela é muito grande, eu estive lá dentro. E destruir uma pessoa, se alguém lá estiver mal intencionado, a pessoa consegue. Mas a justiça ela chega para todo mundo. E o que eu peço a Deus é essa proteção para minha família, para os meus, e que de alguma maneira isso acabe, porque eu preciso de paz. Todos nós precisamos de paz. E nós não estamos aqui para brincar com o estado de Rondônia. Mais alguma pergunta? Bom dia, eu sou Samara Santos, repórter da Rede TV. Eu gostaria de saber, a respeito de todas essas especulações, se o seu irmão, diante da situação, ainda tentará ser candidato a governo do estado de Rondônia. Meu irmão, ele é pré-candidato a governo do estado de Rondônia pela União Brasil. Então, isso é algo que ele vem falando, eu não estou colocando palavras na boca dele. E assim, essa é uma decisão dele e que só ele pode decidir. Então ele está indo, isso é o que ele busca e é o que ele está trabalhando. Com respeito, com humildade e dedicação, seguindo o ofício dele. Secretário, Oi, Gomes. o senhor falou que tudo que acontece em Rondônia, o governador do estado tem ciência e participa. Sim. O senhor reafirma isso? Sim, o governador, Coronel Marcos Rocha, ele fala claramente em todos os discursos e em todos os discursos do secretariado, por ordem e determinação do governador Coronel Marcos Rocha. Tudo acontece por ordem e determinação dele, 100% dele. Uma pergunta aí. Politicamente, 2026, tem interesse? Não. Meu foco não é ser o político. Hoje o meu foco é cuidar da minha família, trabalhar bastante na minha vida e seguir o meu caminho. Sérgio, na sua coletiva aqui, você sugeriu começar pelo Detran. Né? Então, a minha equipe que me auxilia é muito rápido. Então, eu pergunto de você, iniciaria pelo convênio com a UziPay, no valor de 72 milhões de reais? Olha, eu não vou adentrar e não posso adentrar nesse tipo de situação, tá, Herbert? Respeito sua pergunta, mas são perguntas que eu acredito que vocês devem fazer ao governador do estado, não a mim. Porque, como eu disse, contratos não passam pela Casa Civil, aquisições não passam pela Casa Civil, nunca foi o meu ofício. Isso é dos secretários com o governador. Ok? Gente, obrigado. Obrigado a todos. Mais uma? Vamos fazer uma pergunta, fazer um posicionamento. Eu creio que depois dessa coletiva, senhor Júlio, nós esperamos, não a imprensa, a população de Rondônia, que o governador faça uma coletiva, secretários façam uma coletiva, deputados façam uma coletiva, todos não estadual. Sim. Porque nós precisamos, como rondoniense, e não falando como jornalista, saideiros, desculpa o jargão, ouvir apenas uma pessoa. Sim. Nós precisamos que Rondônia saiba o que está acontecendo no poder executivo majoritário, que é o governo do estado de Rondônia. Sim. Então, enquanto quem vai ser penalizado é quem está na ponta. Então, o posicionamento é, parabéns pelo seu posicionamento, mas queremos mais coletivas. Você está dizendo para o governador do estado de Rondônia, Sim. por deputados estaduais, deputados federais, senadores, e é isso que é importante. Os companheiros de equipe de direção aqui, para repassar o eleitor que colocou o governador hoje na situação que ele está. Ele está vendo o pleito eleitoral, parabéns pelo seu posicionamento, e daí em diante que as pessoas passam a esclarecer o que é o governo de Rondônia, o que é o poder executivo. Sim.
E eu realmente espero muito que o governador, como ele sempre diz, com sabedoria esclareça. Porque, como eu disse, nos meus 6 anos, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa acontecer. E de fato espero que nas explicações ele não tenha nada a ver com isso. Espero mesmo. E uma coisa importante, ao exonerar a cúpula da Polícia Civil, no fim do dia saiu uma nota de elogio ao delegado-geral e à delegada adjunta. Ora, outra pergunta que eu me faço, se está tudo bem, se está fazendo um bom trabalho e se eu estou elogiando, por que estou tirando? Não faz sentido, é incoerente. Não é como exonerar um secretário. Você exonerar a cúpula da Polícia Civil não é como exonerar um secretário, é discricionário, eu posso exonerar. Lá é um órgão com isenção, autônomo, e que investiga o próprio governo muitas vezes. Então lá não é um lugar de se mexer de qualquer jeito. Tem que haver explicações. Tem que ter porquês. E eu acho que são esses porquês que precisam trazer. Não dá mais. Só porque eu tenho todo o poder, eu posso fazer, eu faço e ninguém me questiona. E ninguém pode me questionar e eu calo todo mundo. Aqui não é o cangaço. Chega desse tempo de calar as pessoas e amordaçá-las. Não dá mais. Bom? Eu agradeço.